acho esquisito. Todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão. Olá, gente! Hoje estou aqui para falar com vocês e fazer algumas considerações sobre o dispositivo intrauterino, sobre o DIU, tá? A gente vai estar falando sobre as indicações, algumas diferenças, quais as desvantagens de um em relação ao outro, que são dúvidas constantes nas pacientes que procuram esse tipo de método como método contraceptivo, né? Então, assim, nós temos alguns tipos de dispositivos intrauterinos. O mais comum, o mais antigo, é o DIU de cobre, que é o que é fornecido pelo Ministério da Saúde, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, esse aqui dessa marca, não fazendo apologia a nenhuma delas, mas é um DIU, só deixei aqui a caixinha para vocês verem que esse o Ministério da Saúde fornece gratuitamente nos serviços públicos, né? É o DIU de cobre, tá? Então ele tem aqui nele o cobre, ó, ele é bem simples. A forma de colocar ele, a gente vai fazer uma medição do útero com um aparelhinho chamado esterômetro, vai colocar o espéculo na paciente. Quando localiza o colo uterino, a gente vai introduzir o esterômetro no orifício cervical, orifício do colo, orifício externo, e aí você vai fazer uma medição que vai do orifício externo até o fundo uterino. E aí a gente, com essa medição, a gente vai saber, pega a medida que foi tirada no esterômetro, coloca aqui, né? Em média, geralmente nas mulheres, é ali em torno de 7, 8 centímetros. Lógico que tem umas que tem o útero maior, menor, depende muito da fase também que ela está, se ela está pós-parto, se ela está no puerpério mais tardio, se já faz muito tempo que ela teve filhos. Então, isso varia muito, lógico. Mas aí a gente vai, coloca essa medição aqui, coloca essa aqui para saber o tanto que eu vou ter que introduzir o dispositivo de inserção do DIU para que não haja risco de rotura uterina, para que eu não possa romper aqui o miométrio e inclusive sair pela camadazinha externa do útero e cair na cavidade abdominal ou pélvica, né? Então, a gente tem aqui o DIU de cobre. Eu vou retirar aqui ele para vocês. Aqui ele está na formazinha de seria, ó. Quando a gente empurra, ele sai, né? Ele é em forma de T, tá? E ele tem o fiozinho, que esse fio vai ficar para fora do orifício cervical externo. E geralmente, depois do procedimento, a gente apara deixando ali uns 2, 2,5 centímetros de fio à mostra fora do útero, para que quando nós quisermos retirar esse DIU, a gente possa tracionar através da preensão desses fios. Os fios são bem resistentes, não tem perigo ali de quebrar, tá? E o DIU, ele tem aqui o cobre envolvendo essa porção aqui dele e aqui. Esse cobre, ele vai causar uma reação no endométrio, ele causa também um aumento da viscosidade do muco cervical, dificultando que o espermatozoide flua faça esse pertuito de forma muito fácil, né? Então, ele deixa esse muco mais espesso. E também ele vai causar, com a fragmentação de micropartículas desse cobre, ele causa uma reação no endométrio, que é a camada interna aqui do útero, fazendo com que este ambiente não fique um ambiente propício à implantação do óvulo junto com o espermatozoide que foi fecundadozinho lá na trompa, tá? Então ele não vai se implantar aqui facilmente. Bem, existe também, que eu não estou com ele aqui, o DIU de prata e cobre. Qual é a diferença dele para esse? Com esse DIU aqui, a paciente vai menstruar todo mês, né? E ela sente mais cólica e o volume do fluxo menstrual geralmente é maior. Com o DIU de prata e cobre, diminui um pouco esse aumento do fluxo menstrual, essas cólicas, tá? E é um DIU que
geralmente dá um pouco mais de conforto para essa paciente, ok? Então, as pacientes que querem fluxo menstrual, aquelas que querem menstruar normalmente, aquelas que não podem usar hormônio, porque tem aí alguma história de câncer de mama, de câncer de colo uterino, ou tem alguma lesão pré-neoplásica no colo uterino, aquelas pacientes lá da patologia cervical que estão fazendo acompanhamento de lesões no colo uterino e que não, ou então aquelas que não se dão bem com os hormônios, tem muitos efeitos colaterais, são candidatas que podem estar utilizando o DIU. Né? Agora, pacientes também que têm uma vida muito promíscua, que são candidatas a terem infecções sexualmente transmissíveis de repetição, não são boas candidatas ao uso do dispositivo intrauterino, porque ele funciona como um corpo estranho aqui dentro e algo que vai funcionar como uma via de condução muito fácil para essas bactérias ascenderem, né? Virem aqui para o útero, inclusive refluir pelos ósseos tubários e propagar essa infecção tanto a nível de endométrio, de cervix uterina, dando cervicites, endometrites, né? E também cair na cavidade pélvica, dando as doenças inflamatórias pélvicas ou DIP, tá? Inclusive culminando com abscessos tubovarianos. Bem, então essas pacientes, elas não são muito candidatas a esse tipo de método. Mas a gente não pode deixar de frisar que a paciente, seja ela o que for, ela tem que ter muito cuidado com a sua vida sexual, usar camisinha, se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis e ter idas ao ginecologista com mais frequência para que esteja se protegendo de tudo isso. Bem, temos também o DIU Mirena, tá? Que é um DIU com levonorgestrel. E esse DIU, ele tem uma quantidade de hormônio que é liberada de forma programada, né? Ele dura ali em torno de 5 anos e ele vem com esse dispositivo que é bem mais tranquilo a aplicação. É um DIU que ele é comprado, ele não é fornecido aqui pelo Ministério da Saúde, não é um DIU que é disponibilizado no serviço público. Ele custa ali em torno de R$1.000 e poucos em média e a sua colocação pode ser feita em consultório, ambulatório, pós-parto, né? No puerpério imediato, qualquer época. Agora ele libera o hormônio. E a quantidade do hormônio liberado, que é um tipo de progesterona isolada, né? Ela vai proporcionar a essa paciente um pouco de comodidade em relação à redução do fluxo menstrual. A gente não pode garantir que essa paciente vai ficar totalmente sem menstruar, porque tem delas que menstruam mesmo assim, tá? Mas vai reduzir muito. E ele é usado com a proposta de contracepção, né? São os CIUs, né? Esse tipo de DIU, tanto esse como o Cailena, eu vou já falar do Cailena. E também é usado para aquelas pacientes, por exemplo, que têm endometriose, que têm adenomiose, que têm fluxos menstruais muito intensos, sangramentos uterinos anormais, com a proposta de fazer aí um bloqueio dessa menstruação dessa paciente, tá? Diminuir o fluxo, diminuindo também a cólica, diminuindo também a dor, tá? Mas já as pacientes que têm alguma contraindicação para o uso de hormônios, né? Os pacientes com problemas mamários, com história de câncer de mama, pacientes com história de câncer de colo, câncer de ovário, não são candidatas ao uso dos DIUs hormonais, ok? E o Cailena é um DIU menorzinho do que o Mirena. Olha só, gente, o Mirena, assim, ó, ao invés dele ter cobre ou prata, ele vai ter o quê? Ele vai ter o levonorgestrel aqui, nele, tá? Que é o hormôniozinho que vai ser liberado. Ele é maiorzinho em espessura, em comprimento, em largura do que o Cailena. É o mesmo hormônio que tem, ok? Mas o Cailena é menor. A proposta dele é para as pacientes que querem um DIU hormonal, mas que vão estar, inclusive, podendo menstruar, ciclar regularmente.
Esse DIU aqui, como ele libera uma quantidade de hormônio muito menor do que o Mirena, ele não é muito utilizado com a proposta de tratamento nessas pacientes de endometriose ou de adenomiose. É mais como método contraceptivo hormonal, né, intrauterino, com liberação prolongada, mas que a paciente vai ter redução do fluxo menstrual, redução das cólicas, mas que ela poderá estar menstruando, tá? Então, essa é a diferença entre eles, ok? Então, assim, aquelas pacientes que têm dúvida, qual o DIU melhor para mim? Ela deve ir na consulta com o ginecologista, ela deve conversar com ele sobre o tipo de ciclo menstrual, se ela é uma paciente que sempre teve muita dismenorreia, que é a cólica menstrual, se o fluxo dela é um fluxo muito intenso, se tem aquele fluxo com coágulos, se dura ali mais de 7 dias menstruada, entendeu? De forma, às vezes, até ficar incapacitante, porque tem pacientes que sentem muitos efeitos gástricos, inclusive com diarreia, com náuseas, com vômitos, incapacita mesmo, às vezes ela fica de cama, né? Tensão pré-menstrual muito intensa. Então, ela vai conversar com o médico e o médico, junto com ela, vão eleger o melhor tipo para ela, tá? Esse aqui tem uma durabilidade, que é o T de cobre lá, junto com o de prata e cobre, que varia de 5 a 10 anos. E esses aqui, o Kailene e o Mirena, uma durabilidade de 5 anos, tá? A qualquer momento que você decide retirar o DIU, ele pode ser retirado e no mês seguinte, após um ciclo menstrual, você já vai estar apta para, inclusive, engravidar. Os cuidados são os mesmos entre eles, tem que fazer os retornos ao ginecologista, fazer o ultrassom previamente, alguns exames, inclusive exames de sorologias para doenças sexualmente transmissíveis, o preventivo, que é o Papa Nicolau, né, para ver se está tudo ok antes da colocação. E ali de 6 em 6 meses, fazer uma revisãozinha ao ginecologista, fazendo ultrassom e uma vez por ano, ou no máximo até 2 anos, o seu preventivo, para ver se está tudo ok, se o DIU continua normo inserido, normo localizado. E isso é uma avaliação que é feita pelo ginecologista que a acompanha, tá bom? Não deixar de fazer isso. Era isso, assim, que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando, podem estar perguntando, ok? Então, estão aí os DIUs mais comuns que nós temos disponíveis e algumas diferenças entre eles.